Prêmio Fundação Luso-Brasileira, categoria Revelação. Mais de 400 mil exemplares vendidos. Escritor, jornalista, blogueiro, podcaster. As inúmeras faces de Eduardo Spohr. Em 2009 ele fez uma edição de 4 mil livros, chamou a atenção das editoras, né? Aí foi publicado finalmente. Prestígio versus popularidade. A geração Sub-Zero na Berlinda. Nenhum crítico literário hoje em dia destrói ou faz a carreira de nenhum autor. É preciso valorizar uma narrativa que tenha a simplicidade como conceito de valor. Um clube, um grupo de amantes da leitura. O evento virou um sucesso e trouxe uma nova safra de escritores. É bom ter um hábito, sabe? Você saber que eu quero escrever para terça-feira, porque vai ter clube, vai ser legal e eu quero que meus amigos ouçam o meu conto. Um rapaz jovem e bonito circula pelas ruas de Paris no final do século XIX. Dinheiro e poder, do romance Bel Ami de Guy de Maupassant, transportado para as telas com o mesmo título. O Sedutor, nas lentes de Declan Donnellan. Bel Ami foi publicado em 1885 na forma de folhetim. O segundo livro do francês Guy de Maupassant se passa em Paris, em plena Revolução Industrial. O romance adaptado para o cinema por Declan Donnellan retrata a ascensão de Georges de Roy, interpretado no cinema por Robert Pattinson. Homem ambicioso e sedutor, de Roy, que transita entre os sótãos cheios de baratas e salões de beleza opulentes da sociedade parisiense, faz das relações amorosas um trampolim social. Entre os alvos do conquistador, algumas das mulheres mais influentes da sociedade da época. A experiente Kristen Scott Thomas na pele de Virginia Walters. A sensual Uma Thurman interpreta Madeleine Forestier. E Christina Ricci é a romântica Clotilde de Marelle. Não é à toa que Georges de Roy torna-se conhecido pelo nome de Bel Ami. Através das relações na cama, ele conquista o cargo de jornalista no respeitável jornal La Vie Française. Nessa história misturando sexo, poder e corrupção, Guy de Maupassant descreve os estreitos elos entre capitalismo, política e imprensa. Sem esquecer, claro, do papel fundamental das mulheres, educando e aconselhando os amantes. Bel Ami, failed soldier, barely literate, will never amount to much. Fim do mundo e religião são o pano de fundo de A Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden, escritos por Eduardo Spohr. O escritor, jornalista, blogueiro ativo e podcaster que venceu o desafio da edição independente e ganhou as prateleiras das livrarias e prêmios. Eduardo acaba de ganhar o Prêmio Fundação Luso-Brasileira na categoria Revelação, que será entregue em Lisboa em novembro. Eduardo Spohr, quem vê o sucesso da Batalha do Apocalipse, pensa como é fácil, né? A pessoa escreve um livro, estoura, vende centenas de milhares de exemplares. Ninguém sabe que você ralou. Antes disso, eu queria que você nos contasse. Sempre tinha ideia de escrever um livro, sempre conversava, criava histórias com meus amigos e tal, sempre tive esse negócio. Então falei, agora eu vou escrever o livro. Então fiquei 2 anos desempregado, foi justamente os 2 anos que demorou para que eu levei escrevendo o livro. E aí... A trama já existia? Já existia na cabeça. Eu era um cara mega empolgado, falava com meus amigos, que os caras vão achar que eu sou um chato, porque eu vivia contando as histórias. Sabe que o cara, você vê que o cara eu estava super empolgado na época. Alguns desses caras, né, que eram meus amigos, eles tinham um site na internet chamado Jovem Nerd. O site começou a crescer muito e tal, e eu participava de alguns programas e tal. Quando eu acabei de escrever o livro, aí eu consegui um emprego de novo, falei, agora eu vou procurar mandar isso para as editoras para ver, né, o que... E eu resolvi fazer um livro, para não mandar o Espiral, resolvi fazer um livro numa gráfica que tem aqui no Rio. Bonitinho, mandar uma edição fazer uma coisa mais capinha assim, também.
ficar uma coisa mais legal. E aí, quando eu estava saindo de lá, eu fiz 30 cópias, foi uma grana, tipo R$40 cada cópia, né? Porque é unidade, né? Unidade, né? Quando você estava lá, tinha um cartaz falando, tem um concurso aqui e tal, e se você ganhar o concurso, vocês ganharam o concurso, um cartaz de um concurso, vão ganhar 100 livros. Da própria gráfica? Da própria gráfica. Só que eu tinha que deixar 3, eu tinha feito 30. Já era uma grana, eu falei, não vou deixar e tal. E acabei deixando. R$120 já se foram ali. Já se foram ali. Acabou acontecendo isso. O que aconteceu depois, que em paralelo, esse pessoal do site Jovem Nerd começou a crescer muito. Eles têm um podcast, é um site que reúne cultura nerd, desde Star Wars, fala de Harry Potter, fala de Senhor dos Anéis, fala de tudo. E eles começaram a... Highlander. Abriram uma lojinha virtual no site, chamada Nerd Store, para vender as camisetas deles, com os símbolos deles e tal. Aí o cara me ligou e falou, pô, eu li um dos caras, eu li seu livro, adorei, a gente vai abrir a loja, a gente queria que eu tenha o seu livro na loja. Eu falei, pô, já mandei, sei lá, para as editoras, né, porque eu fui recusado por todas, né? E aí... Uma tradição. Uma tradição. Aí eu falo isso com uma coisa boa. Eu acho que faz parte das dificuldades, faz parte da vida, isso aí é tranquilo. Eu falei, não tenho mais livro para vender. Não tem mais nenhum livro. Tinha 10, eu acho, sei lá, 5, 15, coisa assim. Aí pô, que pena, tal. Quando desliguei o e-mail, desliguei o telefone, fui abrir meu e-mail, eu estava lá. Eu tinha ganhado aquele concurso do 100, né? E aí, né, a gente pegou esse 100, botamos para vender na lojinha, sem custo nenhum, porque a gente tinha ganhado e tal. Vendemos o 100 rapidamente, que a gente fez um programa junto. Um programa a gente tem um programa de rádio, né? A gente fez um programa, tal, vendemos o livro vendeu em 5 horas o 100, porque na internet o público é muito direcionado, né, cara? Então a galera pediu mais, a gente foi atrás de uma gráfica maior, fizemos 500, vendemos mais 500, e aí vendemos ao longo dos meses, né? Isso foi em 2007, Ednei. Eu continuei trabalhando e esperando a resposta das editoras. Durante mais 2 anos, as editoras não entraram em contato comigo, não tinha interesse na época de publicar. E em 2009 eu fiz uma edição de 4.000 livros. Na época, 2009, já tinha Twitter, já tinha, na época era o Orkut, né? Antes do Facebook, já tinha muitos blogs literários. E aí que a coisa estourou, em 2009. E aí quando estourou no final de 2009, aí chamou a atenção das editoras, né? A minha editora atual veio falar comigo e aí começamos as conversas, né? Aí foi publicado finalmente. Pesquisas recentes mostraram que, ao contrário do que muitos dizem, os jovens estão lendo. E estão lendo cada vez mais. Você acha que o Twitter, a internet, as redes sociais conduzem a isso ou atrapalham isso? Isso deu ao leitor uma voz muito forte, né? As redes sociais, os blogs, as coisas todas. Isso começou a interessar os jovens, né? De repente o jovem não tinha acesso a um livro mais popular, um livro mais jovem mesmo, né? E agora com a internet ele pode acessar isso, pode até, ou melhor, ele pode ter contato com o autor. E não estou falando, eu sou bastante acessível nas redes sociais, mas não estou falando de mim, não. Estou falando de autores lá, estrangeiros, que estão no Twitter, estão no Facebook, têm os seus blogs, respondem aos leitores. Então é interessante, porque isso não é falta de interesse do jovem, como muitas pessoas até achavam, né? Simplesmente era uma falta de acesso que eles tinham a isso. Você podia contar um pouquinho da trama? O início da trama. No caso da Batalha do Apocalipse, né, isso, né? O herói, ele é um general celeste, né? Onde tem uma revolta no céu, né? Só que os arcanjos montaram uma tirania, né? Alguns deles montaram uma tirania e alguns, no caso desse general, um general celeste que se revolta contra isso, né? É jogado na terra. Aí eu usei isso como um recurso para eu falar um pouco do que eu tanto gostava, que é a história. Ele é jogado no início da humanidade, então passa pela Babilônia, pela China, pela Idade Média, por Roma Antiga, por tudo isso, até chegar um momento onde, segundo a história, né, a história do livro, Deus vai despertar e vai ter a batalha final e esse anjo, esse herói é chamado para atuar nessa batalha, né? E os Filhos do Éden? Filhos do Éden é uma série, uma trilogia. Na verdade, esse primeiro, Herdeiro de Atlântida, é o primeiro, estou escrevendo o segundo já. Eu quis fazer uma história mais dinâmica.
com os mesmos elementos, mas de forma mais dinâmica. E eu, na Batalha do Apocalipse, eu falei sobre algumas culturas antigas, né? Sobre Atlântida, sobre as primeiras cidades lá, Babilônia. E foi uma das coisas que eu quis explorar no Filhos do Éden, né? Que é uma história que são alguns desses anjos tendo uma busca até os remanescentes da cidade perdida de Atlântida, né? Do continente perdido, né? Que já está destruído, e o que sobrou dele, qual os segredos que se encontram lá. E é uma coisa que acabou engraçada, acabou até chamando mais a atenção de um público que eu não sabia que eu tinha. Porque a Batalha é um público, vamos dizer assim... Jovem. Jovem, mais masculino, né? Digamos, entre 16 e 35 anos, é o principal. Hoje em dia já está muito... Isso já expandiu muito. Que gosta de batalha, de luta e tal. E aí eu descobri que no Filhos do Éden, como a protagonista é feminina, mulher, as meninas também começaram a se interessar pelo livro, né? Pessoas um pouco mais novas também. Você é um nerd? Com certeza. O que é um nerd? Fala-se sempre, fulano é um nerd, não é um nerd. O que é um nerd, afinal? O nerd é um cara meio fanático, mas estou falando fanático no bom sentido agora, né? E é isso, né? Por exemplo, a gente que é o nerd, eu gosto de Star Wars, Star Trek, o cara sabe o nome das naves. Você gosta? Eu adoro, claro, com certeza. Então, acho que o nerd é aquele cara que está muito... Isso é legal, porque o nerd é o cara que vai atrás das coisas. Então, geralmente o nerd, ele tem, o bom nerd, ele tem essa vontade de aprender. Então, os nerds são um público leitor fenomenal.